cumprimento a excelentíssima senhora presidente da sessão, da mesa dessa sessão, a deputada Keiko Ota, e, da mesma forma, cumprimento a todos os presentes, todas as autoridades, senhores e senhoras presentes. A violência contra a mulher é uma realidade lastimável. A cada 24 segundos, uma brasileira é espancada. Milhares de mulheres são assassinadas em nosso país todos os anos, perfazendo uma média de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres. Esses números alarmantes colocam o nosso povo na desonrosa quinta posição do ranking mundial de violência doméstica. Essa violência vem crescendo desenfreadamente nos últimos 30 anos. O número de mulheres assassinadas passou de 1.353 para 4.762 ao ano. Estamos falando de um aumento de mais de 220%. O número de mulheres mortas tem multiplicado. E de quem é a culpa? A ausência da intervenção estatal ao longo de nossa história foi a grande causa do crescimento desenfreado da violência contra a mulher. Como vimos nos números de homicídio, quase triplicou nos últimos 30 anos. Nós não estamos simplesmente discutindo se o Estado deve ou não meter a colher em briga de marido e mulher. Nós estamos falando da necessidade do Estado em salvar vidas. Vidas de mulheres que sofrem no silêncio de suas casas as mais diversas violências causadas com angustiantes requintes de crueldade. Mas, para conversarmos sobre isso, nós precisamos entender que não estamos falando de uma realidade distante de nós. Quantas de nossas mães apanharam? Quantas foram humilhadas? Quantas delas continuaram nessa condição por seus filhos? Quantas são as mulheres que, neste exato momento, estão sendo humilhadas, espancadas, torturadas e até mesmo mortas por seus companheiros? E tudo isso porque o Estado tem suas limitações e não consegue enxergar o que acontece dentro de quatro paredes. E tudo isso porque o Estado não consegue ouvir o grito de socorro dessas mulheres. Quando o Estado consegue ouvir o clamor dessas mulheres, ele chega tarde demais, porque o pior já foi feito, né? Através de iniciativas importantes da SPM, como Disque Denúncia 180, Casa da Mulher Brasileira, ônibus itinerante, nós podemos observar avanços com o objetivo de mudar essa realidade. Nós estamos aqui para falar de uma iniciativa que vem remando contra essa maré tão violenta. Em 2013, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, através de um convênio com a Prefeitura Municipal de Vitória e o Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva, o INTP, o qual eu represento, iniciou um projeto experimental, o projeto de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência. Trata-se de uma tecnologia criada por 3 jovens acadêmicos, 2 acadêmicos de Direito e 1 de Engenharia Elétrica. E aqui eu faço uma ressalva e vejo a importância desse despertar na mente desses 3 jovens, então, acadêmicos, e que conseguiram observar na lei, uma das 3 melhores leis, né, do mundo, né, a Lei Maria da Penha, a lacuna deixada pelos legisladores. Prevê as medidas protetivas de urgência, esse instrumento maravilhoso em benefício das mulheres, mas não prevê mecanismo de fiscalização do cumprimento dessa medida protetiva. Então, esse ponto aqui eu acho muito e me orgulho de estar participando desse momento, que é um momento histórico, porque essa discussão hoje aqui foi provocada por um ato que eu posso dizer, acredito que posso tomar a iniciativa, eu não sou um especialista da causa, mas eu acredito que o despertar dessa temática começou ali no projeto Botão do Pânico. Pelo menos até o ponto que eu passei a conviver e a conhecer essa temática e conhecer a realidade dessas mulheres tão sofridas. Porque, para mim, quando eu entro na minha casa, é o melhor lugar que existe. Eu fecho a porta, me sinto tranquila, me sinto segura. E a realidade dessas mulheres é outra. Então, nós estamos falando aqui justamente de uma tecnologia e que, com o encorajamento da Convides, na pessoa da doutora Hermínia Silveira Zuri, que é a juíza de direito, coordenadora estadual de violência doméstica do Tribunal de Justiça de Vitória,
e a eficiente participação da Guarda Municipal de Vitória e da Vara Especializada em Violência contra a Mulher de Vitória, que é a capital capixaba, tem feito a diferença na vida de inúmeras mulheres. Nós estamos falando do botão do pânico para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. É um tema, né, de repercussão nacional e internacional. O botão do pânico foi palco de elogios na ONU, da CNN Internacional, Právida da Rússia, Telemonde da França, Fantástico, Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Mais Você. Semana passada nós recebemos lá em Vitória uma equipe da TV Al Jazeera, do Catar, querendo conhecer essa tecnologia que foi desenvolvida de forma pioneira aqui no Brasil e que tem feito realmente a diferença na vida das mulheres. Entre outras dezenas de mídias espontâneas, de reconhecimento em razão do caráter inovador e eficaz do projeto. O Botão do Pânico também foi o projeto ganhador do Prêmio Inovarias, sendo tema de elogios pelos ilustres ministros das altas cortes da Justiça, como Aires de Brito, Gilmar Mendes e Nancy Andrighi, que informaram a necessidade de nacionalizar essa prática tão inovadora. Mas, como muitos pensam, o Botão do Pânico não é apenas um aparelho, pois quem pensa assim é como aquele que apenas enxerga a ponta do iceberg. E no botão do pânico é justamente o que está por trás do aparelho, que faz com que o Estado passe a enxergar o que ocorre por trás dessas quatro paredes, além de ouvir o silencioso e tão intenso grito de socorro dessas mulheres tão sofridas. Todas nós sabemos que a Lei Maria da Penha foi um marco importantíssimo para o combate à violência contra a mulher. Porém, tudo que é bom deve ser aprimorado. Falamos isso porque a Lei Maria da Penha não dispõe de instrumento necessário para garantir a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência. E é justamente neste problema que o botão do pânico visa auxiliar a Justiça. Por isso que o botão do pânico não é apenas um aparelho, mas sim um método de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Primeiramente, informamos que no início desse projeto, iniciado lá no Espírito Santo, foram disponibilizados 100 dispositivos dentro de um universo de uma média de 4.500 medidas protetivas deferidas em favor de mulheres no município de Vitória. E por causa de estarmos falando de um número tão reduzido, que você falar de 100 dispositivos para 4.500 mulheres, é que a equipe de psicólogos e assistentes sociais separaram os casos mais graves dentro de um universo de tantas medidas protetivas. Mas mesmo diante de casos tão graves na capital, que mais matava mulheres no Brasil, ao longo de 2 anos de projeto, podemos verificar resultados absolutamente surpreendentes. Nenhuma das mulheres que aderiram ao projeto voltou a ser agredida. Além do mais, mesmo falando de um número tão seleto de mulheres, foi constatada uma redução expressiva de homicídios contra mulheres de Vitória. Houve uma matéria publicada semana passada, a fala de um representante do município, que ele disse, falando dessa redução de homicídios na capital, ele falou que, com base nas estatísticas, o levantamento feito pelas unidades de saúde e pela Secretaria de Segurança Pública, em 2013 foram 15 homicídios contra mulheres, 2014, 12, e até agosto de 2015 foram 8 homicídios contra mulheres em Vitória. Voltando aqui, né? Sem contar que a maior parte dos acionamentos culminou na prisão em flagrante do agressor, cerca de 55% dos acionamentos. Uma vez que a mulher solicita o socorro por meio do botão do pânico para o Estado, ela é prontamente atendida. Isto porque o atendimento recorde foi de 3 minutos e o mais demorado foi em 10 minutos. Em função desses resultados tão surpreendentes, que os sentimentos e sensações experimentados pelas mulheres após o recebimento do botão do pânico são proteção, coragem, segurança, justiça e tranquilidade. Esse é resultado de um levantamento de diversas reuniões que ocorreram com a equipe multidisciplinar que assiste à 11ª Vara de Violência de Vitória, juntamente com as mulheres que aderiram ao projeto Botão do Pânico, e esses 5 sentimentos passaram a fazer parte da vida delas: proteção, coragem, segurança, justiça e tranquilidade. Então, eu participei ao final de algumas dessas reuniões, porque elas fazem essas reuniões de forma reservada, naturalmente, e aí eu
fui a 2 reuniões e com o objetivo de enfatizar a essas mulheres a necessidade de levar o botão do pânico junto ao corpo, né? Para não deixar em cima do móvel, na gaveta, guardado, dentro da bolsa. E aí, uma delas disse assim, não, o meu eu carrego é aqui mesmo, eu não tenho vergonha. Uma falou, não, eu fico chateada de levar assim a bolsinha orientada a usar por dentro, por baixo da roupa. Uma falou assim, não, o meu eu uso aqui mesmo, porque esses dias, 8 horas da noite, eu estava voltando do trabalho com uma amiga, um rapaz passou na minha frente, parou com a bicicleta, falou assim, passa o celular. Ela falou, não, isso não é celular, não, isso aqui é o botão do pânico. E da mesma forma que ele apareceu, ele sumiu da frente dela. Então, esse impacto, nós temos relatos, falas dessas mulheres que aderiram ao projeto, de mudança de vida, de voltar a exercer o direito de ir e vir. Elas não se sentem, eu não anotei as palavras, mas elas não se sentem impotentes, muito pelo contrário, elas se sentem empoderadas. Elas falam, é como se a justiça estivesse dentro da minha casa, é como se a polícia estivesse dentro da minha casa. E aí eu vou solicitar que passe um vídeo, que é um vídeo rápido, são 5 minutos, para demonstrar como funciona, né? Nós estamos falando do projeto, mas vou demonstrar aqui como funciona o botão do pânico. 3 minutos, eu extrapolei aqui. A violência doméstica atinge milhões de famílias no mundo todo. Mulheres são violentadas dentro de suas próprias casas por maridos, pais e até filhos. Para combater a violência contra as mulheres no Brasil, foi criada a Lei Maria da Penha, uma homenagem à farmacêutica violentada durante 6 anos pelo marido, que por 2 vezes tentou matá-la, deixando-a paraplégica. O Espírito Santo é um dos estados brasileiros que registra mais casos de violência contra a mulher. A média é quase o dobro da média nacional, chegando a 11,24 casos para cada 100 mil pessoas. Dois homens estão presos em Vitória graças a um equipamento que protege as mulheres vítimas de violência doméstica. É o chamado botão do pânico. Uma dona de casa de Vitória ganhou um botão do pânico. E mais uma vez, o botão do pânico evita que uma mulher seja agredida. Na capital do Espírito Santo, Vitória, a Prefeitura, em parceria com o Tribunal de Justiça Local, tomou uma iniciativa pioneira e inovadora para combater a violência contra as mulheres. Foi lançado o Botão do Pânico. A Lei Maria da Penha foi concebida para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. É uma lei mais simples, mais rápida do que as leis que rotineiramente tratam de questões relativas à violência. O botão do pânico está se prestando, está contribuindo para uma mudança de cultura. E a lei por si só não oferecia uma efetiva segurança. Nada garantia que o agressor não iria descumprir a medida. E elas, com esse dispositivo, elas se sentem mais seguras. E que, para nós da justiça, a forma do juiz julgar é com os elementos probatórios. Os elementos probatórios desse dispositivo que ele disponibiliza tecnologicamente são eficazes. No momento que você fecha a porta do domicílio, você junta vítima e agressor. E ninguém entra nesse ambiente. No caso do botão de pânico, é a primeira vez que as instituições vão entrar dentro do domicílio no momento em que a vítima precisa. Ao acionar o botão, demora em torno de uns 5 segundos para que o acionamento chegue até a central com um alerta sonoro. E ela vai verificar aqui onde é que está a localização dessa vítima e quais são as viaturas mais próximas para prestar o atendimento. O próprio dispositivo faz uma chamada para a central e começa já a transmitir o áudio. Quando a gente aceita essa localização, a gente tem acesso aqui à foto do agressor, à foto da vítima e com todos os dados, idade, profissão, tanto da vítima quanto do possível agressor. As agressões sempre longe de todo mundo para não ter provas. Então eu apanhei uma, apanhei 2, 3. Na 4ª vez, a delegada junto à juíza viu que eu tinha a necessidade, a urgência de ter o botão do pânico. Era às 14h30 quando eu peguei o botão do pânico. E quando chegou às 17h30, mais ou menos, aqui
nessa sala. Ele chegou falando palavras que me ofende muito moralmente, entendeu? E eu, naquele momento, eu estava com o botão do pânico na cintura, da forma que me ensinaram a usar. E eu apertei o botão do pânico. E com 4 minutos, chegou 4 viaturas da Guarda Municipal e levaram ele. Só que até eu pegar o botão do pânico, eu não saía. Porque eu fiquei com medo, fiquei com receio, né? Eu não saía de casa. Depois que eu peguei o botão do pânico, aí eu tive mais força para sair, me senti mais protegida, né? Dizendo assim, porque a medida protetiva é só um papel que a gente tem. Agora, o botão do pânico não. O botão do pânico, se qualquer coisa que a gente acionar, rapidinho vem, né? A Guarda Municipal com a polícia vem, a gente se sente bem mais seguro. Nossa ideia é chegar com o botão de pânico, passar dessa fase inicial em que o botão foi muito aprovado nas amostras analisadas. Nós queremos agora ampliar esse serviço. Eu agradeço a oportunidade e também me coloco aqui à disposição. A doutora tem mais um vídeo que ela gostaria de passar para nós? Então, por favor. Sejam cumpridas. Beth não tem nenhum hematoma pelo corpo, mas a agressão que ela sofreu do ex-marido deixou outras marcas. Acabei ficando de cama, depois fui internada, fiquei semanas internada. Hoje, analisando e conversando com especialistas que estão cuidando de mim, a gente entende que foi tudo um reflexo de um relacionamento doente, de um relacionamento agressivo, que não fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente. Inconformada com o relacionamento, a comerciante resolveu dar queixa na polícia e, depois de ter o caso analisado pela justiça, começou a receber visitas constantes da Patrulha da Paz, tanto em casa quanto no trabalho. Eu me sinto segura, eu me sinto protegida. É como se as pessoas que estivessem ao meu redor olhassem para uma pessoa que está amparada, que está longe de qualquer perigo. Foi o que me ajudou a voltar a dormir depois de muitas noites de medo e de pavor. Policiais militares fazem visitas regularmente a pessoas que sofreram algum tipo de agressão. Em todos os encontros, relatórios são preenchidos com todas as informações. Para que elas possam voltar a ter paz, a estabelecer novamente o convívio familiar que acaba sendo abalado com tudo isso. A Patrulha da Paz foi desenvolvida em parceria da Polícia Militar com o Poder Judiciário. Hoje, na Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, estão em trâmite aproximadamente 160 medidas protetivas, a maioria delas por registros de ameaça e lesão corporal. Os policiais militares passam a ir até a casa da vítima e até a casa do agressor para verificar, para constatar. A lei feminicídio não está coibindo esses violentos, nós temos que usar outras artimanhas, como essa tecnologia. E eu gostaria de saber o custo desse botão do pânico, Jaqueline. Só fazer uma coisa, Franceline. Com relação ao custo da tecnologia, ela envolve uma plataforma, um software em plataforma web, mobile, que é instalado na Justiça, na Vara de Violência Doméstica, na Delegacia e na Central de Monitoramento. Envolve também a plataforma web, que são instaladas os aplicativos nos smartphones que ficam nas viaturas e os dispositivos que são entregues às mulheres. Nós temos uma metodologia, eu acho que fica mais prático falar num quantitativo além de 500 dispositivos, saiu numa faixa de R$ 149,00 por mulher assistida. Eu acho que são menos de $700 por ano.